Boa tarde, que Deus nos abençoe. Na reflexão da sequência de O Livro dos Espíritos, nas questões de 76 a 87, que trata sobre a origem, natureza dos espíritos e o mundo normal primitivo. Mas nós vamos iniciar dando um pulinho um pouco à frente, no próprio Livro dos Espíritos, no capítulo 11º, da terceira parte, que trata sobre os três reinos, no subitem A da questão 607, quando ele pergunta assim: então parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. É, de alguma forma, um trabalho preparatório, como o da germinação, em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. E nós vamos dar mais um passeio agora, um passeio na Revista Espírita de março de 1858, quando ele fala sobre Júpiter e alguns outros mundos. E ele fala para a gente que Marte é menos adiantado que a Terra, que Mercúrio e Saturno são mais adiantados que a Terra, onde tem mais espíritos bons do que espíritos inferiores. Lua e Vênus, mais adiantado ainda que Mercúrio e Saturno. Urano, mais adiantado. E Júpiter, o mais adiantado sob todos os aspectos. E ele traz para a gente que em Júpiter o corpo é menos denso, menos material. Que o transporte não é esse transporte pesado como a gente se locomove na Terra. Ele desliza sobre a superfície. Que não existe a maioria das doenças que nós experimentamos aqui, que a alimentação é através de frutos, plantas e do meio ambiente. A média de vida em Júpiter é em torno de 500 anos, a duração de infância de alguns meses, fácil comunicação pelo pensamento, apesar de haver a verbalização. E os animais executam as tarefas manuais. Em Júpiter, são esses animais que são os serviçais, que são os operários dos espíritos. E aí a gente volta para o tema, que é exatamente a origem, né? E a natureza dos espíritos. Falar sobre isso é muito complicado para a gente. Aí a gente, durante muito tempo, ouve sobre os mistérios, não é? Isso é um mistério de Deus. Existe mistério na doutrina espírita? Existe. Mas para a doutrina espírita, o que são os mistérios? Não é nada escondido de nós. Apenas um conjunto de informações com uma elevação e uma complexidade tão grande que nós, por ora, não temos permissão de ter acesso a elas, porque causaria tanto transtorno, tanta confusão na nossa mente, né? Nós já questionamos tudo. A gente, quando vê, quer tocar. Quando toca, acha que está tocando naquilo que a gente não viu. É a nossa condição evolutiva. Então, os espíritos, o que eles fazem? Transferem as informações para nós, de forma lenta e gradual, de tal forma que cada um de nós tem a condição de analisar, tem a condição de refletir e tem a condição de assimilar.
A assimilação é um princípio fundamental na nossa vida. E a assimilação, ela se dá através das nossas experiências pessoais, da nossa condição evolutiva. Por isso que às vezes a gente rejeita uma série de informações, mas a gente não rejeita porque aquelas informações, elas são inverídicas, não. Simplesmente porque não existem elementos em nós capazes ainda de fazer um juízo de valor e aceitá-las como real e verdadeira, dada a infância espiritual, a condição em que a maioria de nós se encontra. Por isso, alguns questionamentos, quando a gente verifica pessoas com uma idade jovenzinhos mesmos, com uma condição de aceitação, de entendimento, de compreensão, e que às vezes aqueles que já avançaram mais na idade têm muitas reservas. Onde é que entra aí? O espírito, o ser imortal, na sua bagagem, na sua trajetória evolutiva, nos seus processos reencarnatórios e nos momentos em que ele se encontra no plano espiritual, em treinamento para assumir novos corpos, novas experiências. Quantas professoras se surpreendem com alguns alunos em sala de aula? A gente fala, gente, essa criança, ela está precoce demais. Tem algumas crianças que o normal é o quê? Brincar. Outras, desde muito cedo, desenvolvem o conteúdo, assimilam com tanta naturalidade e facilidade que reúne a turma para dar aula para a turma, para ensinar os colegas. Enquanto que a maioria de nós está ali jogando bolinha um no outro, puxando o cabelo um do outro, espetando o coleguinha. Tem sempre um ou outro que é o diferencial da classe, aquele que se destaca pelo lado positivo. O que isso demonstra para a gente? Trajetória evolutiva. A vivência, através da dor, do sofrimento, esse espírito que hoje aproveita muito bem o tempo e a encarnação, é o mesmo que antes também jogava bolinha no outro. Mas ele já reencarnou, já sofreu, já viu que desperdiçou o tempo e agora procura aproveitar esse mesmo tempo e essa mesma oportunidade. Então ele fala desse minuto inicial, desse momento inicial do espírito. Como nós temos acesso a essa informação? Não temos. Nem os espíritos que estudam numa condição mais evoluída do que nós, que já estão estudando os espíritos, ainda é vedado para eles esse momento. O que sabemos? Deus é o provedor, é o Pai. A criação é divina. Em algum momento fomos criados. Rastrear bilhões e bilhões e bilhões de anos na nossa condição não é possível. Por ora, não é possível. Porém, pegando carona com uma informação aqui, com uma informação ali, com uma informação acolá dos próprios espíritos, sabemos hoje que o ser inteligente, essa individualização, porque, na verdade, quando a gente estuda a alma, quando a gente estuda o espírito, o que a gente estuda? A gente estuda, primeiro, a existência da alma. Depois, a imortalidade da alma. E depois, a individualidade. Porque, se não for o ser único e individual na sua diferenciação, como assumir compromisso das ações que ele realiza? O compromisso é exatamente isso, a individualização, que traz a responsabilidade sobre os próprios atos. O animal está nesse estágio? Não. Porque no animal já existe o espírito? Não. Mas existe o que? O princípio inteligente. O princípio inteligente que, de etapa em etapa do seu processo evolutivo nos reinos inferiores da criação,
chega um determinado momento em que ele é recolhido pelos espíritos responsáveis por esse processo, elaborado, não se sabe onde nem como, recursos para que ele possa, aí sim, como espírito, começar a assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, o que traz para nós de importante a questão que envolve a identidade dos espíritos, a natureza dos espíritos, a criação dos espíritos? Primeira coisa, o amor profundo de Deus, que permite que cada um de nós, protegidos e amparados, mas individualmente, tracemos a trajetória da nossa vida. Que a gente busque a nossa felicidade, que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente se aprimore, se desenvolva, se aperfeiçoe, dia após dia, etapa após etapa da nossa existência. Isso, para alguns, poderia ser até questionado, né? Olha, mas eu vou largar meu filho, passar por experiências desagradáveis? Sim. Nós, como pais terrenos, limitados como somos, muitas vezes não sabemos que aqueles projetos futuristas dos nossos filhos não surtirão o efeito desejado por eles? Sabemos. Por experiência própria, sabemos por observação, sabemos que a chance de êxito é muito pequena. No entanto, o que fazemos? Qual é o nosso papel? Impedi-los de caminhar, de experimentar ou de dar suporte para que eles busquem, com a nossa experiência, com o nosso aconselhamento, com o nosso exemplo, o caminho individual com o qual cada um deles irá ser feliz. Esse é o nosso papel. Porque os filhos não são nossos. Estão emprestados para que a gente tome conta. Nós temos a guarda, a tutela, mas eles não são nossos. Nossos filhos são espíritos. Nós geramos corpos, não geramos espíritos. O espírito que reencarna para ocupar aquele corpo que está sendo gerado pelo casal tem uma identidade, tem uma ficha, tem bagagem, tem experiência. E veio para o nosso lar para compartilhar vivências conosco. Não para que a gente os impeça de seguir o seu planejamento reencarnatório. Porque cada um de nós tem um planejamento reencarnatório. Então, analisar o espírito é de uma complexidade muito grande, porque cada um de nós é um universo enorme. Somos estranhos para nós mesmos. Quantas vezes nos surpreendemos conosco, com atitudes repentinas, com pensamentos que a gente acha que não são pensamentos nossos ou que não deveriam ser pensamentos nossos. Quantas vezes? Imaginemos, então, na relação uns com os outros. Mostrando para a gente que esse ser criado por Deus tem uma história, tem uma bagagem. Não foi criado hoje nem ontem. Foi criado há muito tempo. E de encarnação em encarnação vai adquirindo os recursos de que necessita. E onde é a morada desse espírito? Nos lugares mais variados. Hoje nós estamos na Terra.
Hoje nós estamos na Terra. Ontem, não sabemos. Nas próximas encarnações, não sabemos. Vimos aqui uma palhinha de alguns lugares, né? Com certeza, Júpiter deve ser um lugar muito bom para se morar, né? Só que Júpiter ainda não é um lugar que a gente tenha condições de habitar. Mas não é um lugar por quê, Maurício? É tão bom. Você está relatando aí que os espíritos disseram que Júpiter é tão bom, tão maravilhoso. Existe uma coisa na lei que é o respeito à nossa condição, preservando cada um de nós de abalos maiores. Quando nós vamos reencarnar em qualquer planeta que seja, recebemos do fluido cósmico universal, pertinente a esse planeta, a matéria necessária para que, associada ao nosso perispírito, tenhamos condição de habitação, moradia, residência. Mas é um processo natural. Natural. Nós falamos em assimilação, não é? Assimilação, magnetismo. A lei se cumpre naturalmente. Então, se cada um de nós não tiver condição fluídica de habitar a morada A ou a morada B, nós não iremos habitar. Não é castigo, não é punição, nada. É respeito para que cada um de nós tenha condição de estar bem naquele lugar para onde a gente está indo. Tenho certeza que nós que aqui nos encontramos hoje, estamos aqui porque nos sentimos bem aqui. Senão a gente não teria saído de casa para vir para cá domingo à tarde. A gente tem várias opções. Inclusive, ficar em casa sem fazer nada. É uma opção? É. Boa? Não. Mas é uma opção. Porque nós podemos escolher. Se escolhemos vir para cá, é porque já nos agrada, já nos convém, sentimos-nos bem. Da mesma forma, cada um de nós, nas infinitas moradas e nos infinitos reinos do Pai, seremos naturalmente direcionados. A lei de gravitação nos conduzirá para o local devido, onde poderemos dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Isso é o que, de novo? Amor. Carinho, respeito. E quando falamos em espírito, em seres inteligentes da criação, precisamos aprender a desenvolver esse carinho e esse respeito por todos os seres da criação. Nós ainda temos muita dificuldade em respeitar os seres da criação, independente do reino em que esse ser esteja inserido. Lembro de uma historinha que havia um formigueiro perto da casa de Chico. Aí uma pessoa viu, né, muito incomodado com aquilo, tratou de correr, esquentar uma água para poder jogar no formigueiro. Só que deixou escapar isso para Chico, né? Vou lá ferver uma água correndo para jogar, para acabar com esse formigueiro. Nisso que ele foi, Chico virou para as formigas e falou assim: olha, samba fora daí. Ele está fervendo água. Quando ele voltou com o canecão quente, as formigas, tinham desaparecido todas. Por quê? Porque ele, na condição evolutiva dele, já consegue se comunicar com os outros reinos da natureza. Nós ainda temos uma agressividade muito grande. Com o animalzinho que a gente gosta, a gente é todo dócil, né? Tem gente que tem o seu gatinho, tem gente que tem seu cachorrinho. Aí, para esse animal, é tudo de bom. Mas engraçado que a gente que adora esse animalzinho, a gente ainda é capaz de pegar um outro ser humano e castigar. Olha o paradoxo da nossa condição evolutiva. Um ser humano que está numa condição
superior a um animal, nós somos capazes de castigar. Mas o animal, que é indefeso, isso é coisa de gente, né? Coisa de gente que ainda está no estágio evolutivo. Então isso mostra para a gente o quê? Precisamos aprimorar os nossos sentimentos. Precisamos entender que os espíritos existem desde que por Deus foram criados. O tempo não nos importa. E que fazemos parte, todos nós, de uma enorme família, independente dos reinos da natureza. Porque nós também, que hoje estamos na condição de espírito e que ocupamos esse veículo carnal, esse é o nosso carro hoje, para que a gente pilote, já estagiamos enquanto princípio inteligente em outros reinos da natureza, acompanhando outras formas e aprimorando outras formas. No entanto, hoje, compete a nós o quê? O respeito. O respeito por tudo e por todos. Pela obra da criação. Né? A gente hoje está comemorando na Terra o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Paternidade é uma tarefa. Tem mãe que é pai, tem tio que é pai, tem professor que é pai. É uma missão, é uma tarefa. Da mesma forma que mãe, tem pai que é mãe, tem professor que é mãe, tem tia que é mãe. É uma missão. É uma missão que cada um de nós é convidado a desenvolver, a desempenhar. Porque os espíritos que nos chegam, eles necessitam dessa energia, desse carinho, desse exemplo, desse respeito, desse amor. E Deus, né, que é o nosso Pai maior, que nos permite caminhar, errar, tropeçar, cair, reerguer novamente, reconhecer as faltas, aprender com os equívocos, mas que não nos deixa sozinhos, muito pelo contrário, nos oferece sempre a companhia de alguém. Nós nunca estamos sozinhos. Ah, Maurício, eu conheço uma pessoa sozinho, mas sozinho, nem um cãozinho doente ele tem de companhia. Ele não está sozinho. No mínimo dos mínimos, o mentor dele está pertinho dele, o amigo espiritual, o familiar querido está pertinho dele, dando a ele todos os recursos de que ele necessita. Porque nenhum de nós foi criado para sofrer. Nenhum de nós. Nós fomos criados para evoluir e ser feliz. Só que existe uma trajetória para isso. Né? E como é uma lei de consequência, precisamos fazer aquilo que nos é devido. Precisamos conhecer os nossos deveres e obrigações e cumpri-los, para que a gente possa verdadeiramente ser feliz. Então, esse estágio todo que ele passa aqui para a gente, sobre os reinos da natureza, sobre se existe desde a eternidade ou não, é para que a gente possa entender que as leis da Terra são muito diferentes das leis divinas. As leis da Terra são leis que regulam o planeta Terra. Cada planeta tem suas leis. Quanto mais a gente conseguir se identificar com a natureza espiritual que existe em nós, mais nós iremos verdadeiramente conhecer
entender a lei divina e praticá-la com naturalidade. Porque cada um de nós, se somos filhos de Deus, a lei está muito perto de nós. E é do nosso conhecimento. O limite, então, está dentro de nós. Quanto mais a gente conseguir sair do mundo das formas, e quanto mais a gente conseguir fazer com que o Espírito, esse ser, sim, essa individualidade, busque na sua essência o Pai, mais iremos compreender como as coisas se processam. E aí sim, aquilo que momentaneamente está aparentemente escondido de nós é liberado. Porque a informação, ela apenas impede que a gente tropece com ela. Mas se a gente tem condições de lidar com ela, eu tenho certeza que o nosso querido Chico tinha muito mais informação do que nós. E a informação não causava abalo a ele, não, porque ele tinha condições de lidar com ela. Então, o problema da informação é, você sabe gerenciar o conjunto de informações que eu tenho para te oferecer? Voltemos nós para os nossos filhos. Quantas informações temos nós que ainda não é hora de passar para eles? É a mesma coisa. Tudo demanda tempo, experiência, maturidade. Então, o convite dos Espíritos para nós, na tarde de hoje, é exatamente esse. Somos criados por Deus, com uma trajetória belíssima pela frente. Chegaremos à perfeição. Perdão. E iremos estagiar nos lugares mais variados, de acordo com as nossas necessidades. É da lei que assim aconteça. Mas se pudermos, de mãos dadas, angariar amigos, a trajetória é mais suave, a viagem é mais fácil, o fardo é mais leve. Se pudermos respeitar tudo e todos, mas muitas vezes, a gente arruma tanta confusão, tanta desavença, e isso retarda a nossa felicidade. Porque aí alguém se acha no direito de cobrar alguma coisa da gente, e aí fica nessa negociação, e o tempo vai passando, e a gente vai ficando para trás. Fazer amigos não é dizer amém para as coisas que estão erradas, não, mas é respeitar, é crescer junto, é partilhar, é participar. E deixar que cada um seja exatamente como ele deseja ser. Se Deus, que é Pai, nos permite ser e fazer aquilo que a gente quer, que direito temos nós de impedir a trajetória daqueles que convivem conosco? Então, que nesse dia que se comemora o Dia dos Pais, que a gente agradeça a Deus a bênção da vida, a oportunidade da reencarnação, a bênção da doutrina dos Espíritos, e que a gente agradeça também esses corações que disseram sim, sim, eu aceito receber fulano como meu filho. Porque às vezes a gente se esquece disso, Às vezes a gente acha que nascer é fácil, que todo mundo tem obrigação de aceitar a gente, Quantas vezes a gente, na infância, na mocidade, ou já falou, ou já ouviu alguém falar, não, você tem que me dar tudo, eu não pedi para nascer. Aí os Espíritos dizem para a gente, é verdade, você não pediu para nascer, você implorou. Você implorou, você estava no plano espiritual, em maus bocados, precisando de um corpo para reencarnar,
nós negociamos junto a uma família para você. O seu pai e a sua mãe aceitaram trazer você ao mundo. E agora você chega, ao invés de agradecer, ao invés de respeitar, você faz uma confusão danada, né? Então que a gente possa agradecer esses corações, independente da forma como eles nos trouxeram. Eles nos trouxeram, liberaram a nossa vinda. Chegamos aqui, agora é trabalhar, né? Mas a gente quer que eles cuidem da gente a vida toda, que eles arrumem tudo pra gente, cuidem tudo pra gente, né? Eles já descobriram que eles manipulam a gente. Os filhos já descobriram que eles manipulam a gente. Aí a gente fica com aquela coisinha de bobinho, né? Meu filhinho, meu filhinho, minha filhinha, meu filhinho, minha filhinha. O tempo vai passando e eles vão botando a gente no bolso. E para pai e mãe, filho não tem idade, né? É tudo um bebezinho. Então que a gente possa aproveitar o aconchego deles, o carinho deles, as oportunidades que eles nos deram, mas que a gente faça a nossa parte. Que a gente descubra qual é a nossa tarefa. Qual o projeto de Deus para a gente nessa encarnação? Para que a gente execute esse trabalho. Porque senão daqui a pouco nós vamos voltar, e aí voltar de mãos vazias, e achar que vai ter um banquete esperando a gente de volta ao plano espiritual, né? Aí a gente, quem vai estar me esperando? A gente já fica planejando, né? Vai ter uma festança, porque não é assim que os espíritos falam? Quando a gente vai nascer, a família organiza tudo, né? Compra berço novo, pinta a casa, quem pode, roupinha nova, tudo esperando a festa do neném. Quando a gente vai desencarnar, também tem uma turma esperando a gente, né? Aí a gente já fica aqui, já sei, tá uma festança lá para mim. Vou desencarnar, mas vou desencarnar bem. Tá todo mundo lá me esperando. Há controvérsias. Há controvérsias. Que Deus, então, nos abençoe, sustente, nos proteja. Que assim seja.